Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. Estamos juntos em mais um encontro de reflexão espiritual, a fim de que a gente se alimente, Alimente a alma, renove os pensamentos, e isto é um fator decisivo para a nossa caminhada, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Hoje trago uma página de bom ânimo que foi escrita por André Luiz através do querido médium Chico Xavier. Ele diz assim: saibamos interpretar obstáculos, inibições, dores e provas, dissabores e lágrimas por benditos desafios ao nosso próprio burilamento. A terra é a nossa escola. A luta é o nosso caminho. O trabalho é a nossa lição. E a experiência é o valor que adquirimos. É um trecho de uma mensagem mais ampla que está no livro Vida e Caminho, mas já nos possibilita uma compreensão adequada. Por que precisamos ter bom ânimo? Porque sem bom ânimo a gente não vence, a gente não supera a dificuldade, a gente não vence a prova, a gente não se cura, a gente não atinge o objetivo, a gente não tem paciência, a gente desanima. Quem não tem bom ânimo está desanimado, está sem ânimo. E, portanto, com poucas chances de enfrentar isso aqui que o André Luiz fala, Obstáculos, dores, provas, lágrimas, que são situações corriqueiras da nossa vida. E ele traz aqui um olhar espiritual sobre esses obstáculos. E isso é provável que nos dê um entendimento capaz de aumentar o nosso bom ânimo. Porque André Luiz diz que a gente precisa interpretar esses obstáculos, essas dores, dificuldades, problemas, de um outro jeito. E que jeito que é esse? Interpretar por benditos desafios ao nosso próprio burilamento, ao nosso próprio aperfeiçoamento. Ora, mas por que aperfeiçoamento é tão importante? Por que burilar-se é tão fundamental? É porque da nossa evolução depende a nossa felicidade. Só por isso. Nós não podemos ficar estacionados no nosso nível evolutivo, que é um nível ainda primário. Nós temos ainda muitas imperfeições, muitos talentos ainda esquecidos, muitas virtudes não trabalhadas, muitas capacidades sequer reconhecidas por nós. E a felicidade, que é o nosso maior desejo, ela está intrinsecamente ligada à nossa evolução, à nossa condição evolutiva. Isso quer dizer que, quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele amadurece, quanto mais ele se capacita, quanto mais ele se aperfeiçoa na inteligência e nas virtudes,
mais fácil, mais próximo ele estará da felicidade. A contrário senso, quanto mais distante, quanto mais longe, quanto mais estacionado, quanto mais parado, quanto menos desenvolvido, mais imperfeito e, portanto, com uma grande probabilidade de a gente fazer escolhas indevidas, ter atitudes impensadas, escolher caminhos errados e complicar a nossa vida com as consequências de tudo isso. Então, por isto que burilar-se, aperfeiçoar-se, é aquilo que de fato pode nos propiciar evolução e, consequentemente, felicidade. Quanto mais o espírito avança, menos problemas ele tem. Porque ele tem discernimento, ele tem lucidez, ele tem entendimento para escolher o que convém, o que faz bem a ele, o que faz bem ao seu próximo. Ele tem mais resistência para não escolher caminhos equivocados e, portanto, evitar sofrimentos. E André Luiz, então, vai finalizando dizendo que a Terra é a nossa escola. Aliás, escrevemos um livro, recentemente sobre esse assunto, a escola da vida. Nós estamos aqui na Terra numa escola para ter essas experiências, para enfrentar esses obstáculos sem os quais a gente não avançaria. Essa é a grande verdade, meus amigos. Eu falo isso por mim e creio que talvez esteja falando para algumas pessoas também. Sem obstáculo, a gente não avança. Sem obstáculo, a gente estaciona. Nós temos uma tendência a ficar como estamos, a sermos como somos. A gente avança só quando alguma coisa nos incomoda. Não é verdade? Eu acho que você pensa assim também. Então a vida é uma escola. A luta é o nosso caminho. A luta é o nosso caminho. Caminho de ascensão. Caminho de evolução. Caminho para a felicidade é luta. Evidentemente que não é lutar contra os outros, é lutar muitas vezes contra as nossas próprias tendências infelizes. É lutar contra a nossa apatia, contra a nossa revolta, contra o nosso comodismo, lutar contra a nossa mesmice, a nossa sempre repetição dos mesmos erros. É uma luta interna. O trabalho é a nossa lição, diz André Luiz. E a experiência é o valor que adquirimos. Isso quer dizer que quando a gente vai tendo a experiência, vai lutando, vai aprendendo, vai se renovando, vai aperfeiçoando, a gente incorpora essa experiência, aquilo agrega a nós, e a gente se torna um espírito melhor, mais burilado, mais aperfeiçoado, mais forte, mais inteligente, mais capaz, mais virtuoso. Então, a página é de bom ânimo. Ou seja, vamos enfrentar as nossas lutas, nossos problemas com bom ânimo, com esse olhar espiritual. Isso vai nos ajudar muito a minimizar as dificuldades,
porque vamos nos encher desse bom ânimo. E isso vai nos dar mais força, mais coragem, entendimento para assimilar as experiências de crescimento que a vida está trazendo para cada um de nós, para o nosso bem. Para o nosso bem. Um grande abraço.